Dicas para montar o seu próprio calendário de estudo. Você está querendo se organizar? Você está querendo ter um plano de estudo? Então, eu vou passar aqui para você dicas fundamentais para você conseguir se organizar e ter um bom plano de estudo. Beleza? Já lembrando, vocês que estão ao vivo aqui comigo ou quem está assistindo a gravação, já clica em gostei, já compartilha. Se inscreve no canal, é muito importante também para receber as dicas de estudo aqui do professor Piscine. Primeira coisa para montar o seu plano de estudos, para ter o seu calendário de estudos. Quantas horas de estudo você tem por dia? Você tem que ter isso claro. Uma vez eu atendi um aluno, vou contar a verdade para você. Uma vez eu atendi uma aluna, eu fazia muito atendimento particular, né? E aí o aluno chegou assim e falou para mim, professor, eu tenho que estudar 8 horas por dia, porque o material que eu tenho exige 8 horas por dia. Eu falei, beleza? Eu falei, putz, 8 horas por dia é muita coisa. Entendeu? 8 horas por dia é pesado. Mas enfim, peguei o calendário do aluno. Nós montamos o horário dele. Quando eu olhei para o horário dele, ele trabalhava o dia inteiro, era uma coisa, eu olhei e falei, cara, mas você só tem 3 horas por dia? Não, professor, mas eu tenho que estudar 8. Cara, não existe isso. Não existe isso. Você precisa estudar a quantidade que você possui. Se você ficar pensando, mas eu tenho que estudar 8, eu tenho que estudar 9, eu tenho que estudar 10, e você não está fazendo nenhum, você está se martirizando. Você está se torturando. Você vai se frustrar e vai desistir de estudar, se é que já não desistiu. Entende? Isso tudo está dentro do processo. Você tem que estudar a quantidade de horas que você possui. Quantas horas você possui por dia? Eu possuo 12. Aí já é um outro aspecto. Eu não trabalho, eu só estudo. Aí é uma outra coisa. Mas para quem trabalha e estuda, tem que definir de acordo com o horário. Quantas horas tem o seu material? Isso também é importante. Pô, professor, mas você falou que eu tenho que definir de acordo com o meu horário. Certo, mas você vai olhar o material e vai falar o seguinte. Veja o que acontece, pessoal. Para o pessoal que tem que montar o plano de estudos de acordo com o material, aquele material que você tem, os seus videoaulas, os seus livros, seja o que for. Você tem que entender o seguinte. Se você olha para o seu material e fala, eu não tenho tempo de estudar tudo, ótimo. Não que é ótimo que você não tem tempo, mas você vai conseguir definir e priorizar. Você vai olhar e vai falar, não dá para eu estudar tudo, então eu vou priorizar. É isso que você vai fazer. Você vai olhar, eu não consigo estudar tudo, então eu vou priorizar. Mas você tem que ter a quantidade de horário do seu material. Senão você vai ter. Tem muita gente que eu atendo que. E quando mais uma vez, né, dentro do método 5, estava até orientando um aluno recentemente no método 5, ele me passou o cronograma de estudo dele, que ele montou no módulo 2. E eu estava falando para ele, falei, olha, tudo legal, tudo bacana, mas você vai incluir isso aqui, um horário de revisão, você vai fazer mais isso aqui. Essa disciplina, você vai deixar uma disciplina de reforço, um horário de reforço. Isso tudo, pessoal, é muito importante que você faça, por quê? Para que não gere ansiedade em você. O estudante tem isso, muitas vezes. É duro. E eu não estou falando no sentido patológico, tá? Não estou falando de doença, de uma ansiedade que não faz você parar. Estou falando daquela ansiedade que atrapalha, daquela que é mais comum das pessoas. Tome muito cuidado com isso. Por isso que ter um bom plano, por isso que organizar a sua rotina de estudos, que eu falo muito no método 5, quando você organiza a sua rotina de estudos, quando você organiza isso alivia a sua ansiedade, você fica mais tranquilo, você consegue ficar mais em paz, e isso ajuda você a ter mais foco. Certo? Outra coisa, faça uma rotina fixa, lista de conteúdos ou ciclo. Você tem que definir qual que é a sua forma de estudar. Tem gente que não tem uma rotina tão conturbada, então ela deixa numa rotina fixa. Tem gente que tem uma rotina mais conturbada, trabalho, família e tudo. Aí você faz um ciclo. Olha só, um aluno meu, certa vez um aluno meu, ele era piloto, é piloto ainda. Foi a orientação que eu passei para ele, eu falei, olha, é o seguinte, nós não vamos fazer um ciclo fixo. Por quê? Porque se faz o cronograma fixo, você não vai conseguir lidar com os seus trabalhos e as suas folgas, porque a escala dele saía por mês, era assim, a escala dele saía por mês, aí ele trabalhava assim dias malucos. Aí eu fiz um sistema de lista. Fizemos a orientação para ele, eu falei, olha, vamos fazer um sistema de lista, porque vai funcionar para você e você vai garantir o aprendizado. Isso é muito importante. Então,
Você tem que olhar para o seu estilo de rotina para falar qual que é o seu cronograma. Entendeu? Lá no Estudar e Aprender, no meu artigo do Como Fazer um Plano de Estudos, depois você coloca Plano de Estudos Piscine no Google, vai aparecer meu artigo. Eu falo de ciclo, entendeu? Mas também tem o cronograma fixo. O que eu mais oriento os alunos é no cronograma fixo, mas existem as exceções. Como eu sempre estou dizendo, cada um tem a sua forma de aprender. Separe o momento de revisão diária, semanal e mensal. 30 minutos, tá? De revisão diária. Você tem que revisar diariamente, semanalmente, mensalmente. Isso é padrão. Você precisa revisar, porque revisão vai ajudar você no processo de memória. Tem que revisar toda semana, todo dia, todo mês. Defina uma meta. Cara, não dá para você estudar sem definir uma meta. Não dá para você estudar se você não souber onde você quer chegar. Então, define uma meta. Vai lá, ó, lá no o que eu falo sempre para os alunos, define a meta desse mês. O que você quer fazer esse mês? Poxa, esse mês eu quero fazer isso. Ótimo, então vamos fazer isso. Esse mês eu quero começar a estudar todos os dias. Ótimo. Porque você vai garantir a caminhada, você vai garantir que você está seguindo o ritmo certo. Você tem que ter a sua meta do mês. E por último, tem um sistema de reforço, que eu acabei de falar para você. Atendi um aluno no método 5, que eu passei para ele o sistema de reforço. O que é o sistema de reforço? É para quando você fala o seguinte, você passa por uma matéria e você fala, puxa, eu não estou aprendendo aquela matéria. Seja na faculdade, seja no concurso para o Enem, igual a Melissa colocou aqui, seja para o que for, seja para a vida, igual a Patrícia colocou aqui. Tem que ter um sistema de reforço. O que é o sistema de reforço? Você vai deixar um dia específico para reforçar aquele conteúdo e aprendê-lo, para você falar, não, agora eu estou aprendendo ele, agora eu sei o que se passa. Certo? É importante que você tenha tudo isso dentro do seu calendário de estudo, dentro do seu plano de estudo. Certo? Agora é o seguinte, vocês que estão aqui na live, nós já fechamos mais um aqui, você vai falar o seguinte, ou você que está vendo a gravação, já clica em gostei, já compartilha e coloca nos comentários como que você tem se organizado para estudar. Coloca aqui no chat ou você que está vendo a gravação nos comentários, como você tem se organizado para estudar. Lembrando, quer fazer isso aqui, quer aprender a fazer isso aqui corretamente, acesse o meu curso Método 5. O Método 5 é o meu método para ajudar você passo a passo, conteúdo exclusivo, não tem em outro lugar, tá? Não tem aqui no YouTube. É passo a passo com o professor Piscine, tem minha orientação também no grupo VIP, onde eu ensino você a organizar o seu estudo. Isso é o módulo 2 do Método 5. Acesse método5.com ou o link embaixo aqui desse vídeo.